Olha, vamos falar pra vocês que o nosso bate-papo aqui tem sido muito gostoso, sempre, entre nós três. E hoje, a doutora Thelma tá com a gente. Doutora Thelma, ela é biomédica com especialização em neurociência. Doutora Thelma Abrão sabe o quanto que é importante, né, doutora Thelma? Bem-vinda, viu? Obrigada. A gente entender que o que eu sou hoje é a união de tudo que eu fui, desde o momento que eu nasci até hoje, as minhas experiências me tornaram o que eu sou. Verdade. E isso tem uma forte influência na vida da gente, não tem? Muito. Principalmente o que aconteceu lá no início da vida, né? Nos primeiros anos de vida. Primeiros anos. Porque é quando o nosso cérebro está sendo moldado, a nossa personalidade, a forma com que a gente se olha, a forma com que a gente olha para o mundo, né? Então, esse primeiro relacionamento que a gente tem com os nossos pais lá no início da vida vai moldando em grande parte quem nos tornaremos como adultos. É como se a gente fosse uma esponjinha só absorvendo tudo, guardando, e depois como que vai usar tudo aquilo. A gente fez até um resumo e aí você vai ver agora e vai tentar se enxergar. Eu tenho certeza que muita coisa você vai se enxergar como a gente também, viu? Para entender o porquê que hoje você tem tais características. Veja aí. Passar por uma experiência difícil na infância ainda é um tema pouco abordado, mas as consequências podem ser profundas e dolorosas. Estudos mostram que o abalo emocional vivido nessa fase da vida impacta diretamente no desenvolvimento do cérebro, afetando áreas relacionadas ao estresse, emoções e memória. Em muitos casos, crianças expostas a ambientes abusivos podem associar amor a sofrimento. Esse padrão, quando não tratado, faz com que na vida adulta a pessoa interprete relacionamentos tóxicos como formas legítimas de amor. Mas a boa notícia é que há um caminho de superação. Terapias, autoconhecimento e o apoio adequado podem ajudar na reprogramação desses padrões e no desenvolvimento de resiliência. Mesmo diante das cicatrizes emocionais, é possível transformar a dor em um caminho de cura. E a gente vai entender como agora, aqui no Melhor da Tarde. Você sabe que a gente tem o caso da Cristina, e é legal você em casa prestar atenção no caso dela. A Cris Silva, ela teve um problema muito sério. Eu acho que para mim dos maiores problemas que a gente pode ter na vida, que é de abuso sexual. Porque você imagina, né? É uma agressão que você vai ter que trabalhar de outro jeito, mas que não foi a sua escolha. Não foi a sua forma de enxergar essas coisas. Vamos ver a história dela e a gente volta para conversar. Olha lá. Oi, Kátia. Olá. Meu nome é Cris Silva. Estou aqui para falar de um assunto um tanto delicado, mas necessário. Eu fui abusada dos 7 aos 13 anos de idade pelo meu padrasto. A princípio, minha mãe não acreditou. Eu fui silenciada por anos. E isso trouxe sequelas para minha vida, para minha adolescência, para os meus relacionamentos. Porque eram momentos em que eu não conseguia dizer não. Mas quando eu consegui me desvencilhar dessa questão e quebrar essas correntes que me acorrentavam, a questão da violência doméstica que eu sofria, a minha vida voltou a fazer sentido. Então eu comecei a falar, eu comecei a mostrar o que eu estava passando. Apesar de que às vezes eu começava alguma coisa, eu não conseguia terminar, disparava alguns gatilhos, vinha crise de ansiedade. E eu fui começando a compreender que eram sequelas do que eu tinha passado. E, por fim, eu decidi dar um rumo, dar um basta nisso. Quebrar esse ciclo, quebrar o que eu estava vivendo. E hoje, eu falo, mostro o meu rosto sem problema nenhum. Porque o importante é saber e mostrar para as pessoas que eu não fui culpada. Porque a maioria da sociedade geralmente pergunta qual a roupa que a mulher estava usando quando ela foi estuprada, mas eu era uma criança quando eu fui violentada pelo meu padrasto. E na fase adulta eu também fui abusada sexualmente. Nossa. E eu não tive culpa. Hoje eu ergo a minha cabeça e eu falo para as mulheres, enquanto houver uma mulher
presas correntes do patriarcado e que as culpam, eu não estarei livre, mas eu sigo a minha vida. Hoje eu me sinto bem. Ai, que lindo o relato dela. De superação, né? É, de superação e de como ela começou a se autotrabalhar. Claro, deve ter tido a ajuda de algum psicólogo, algum profissional para isso, mas para conseguir se enxergar como a E vítima. se livrar da culpa. É, A culpa da era culpa, minha, né? é. Então, uma das consequências de uma educação abusiva, de uma educação baseada no medo, é quando a criança não pode confiar no pai e na mãe. Porque quando você é educado apanhando, sendo agredido de diversas formas, você passa a correr desse pai e dessa mãe. Você não pode correr para ele, você corre dele. Então você vê, quando ela foi tentar falar para a mãe que estava sendo abusada, a mãe não acreditou. O elo da confiança e da segurança é quebrado. Então essa criança ela fica por sua conta. Porque quem deveria cuidar e proteger é justamente quem muitas vezes está negligenciando, não está ouvindo, não está validando, não está acreditando nessa criança, né? E é importante os pais que estão nos ouvindo entender que uma criança não vai mentir sobre isso. Então ela corre para pedir ajuda para quem ela pode confiar, né? E como ela falou, você viu que ela repetiu um padrão depois também? Foi. A vida, né? A vida, Ela passou porque a gente começa, quando você vive uma história de dor na infância, onde os seus pais são as pessoas que, claro, sem querer, né, eles fazem aquilo que conseguem com o que podem, com o padrão também que eles têm. Sim. Quando esses pais replicam uma educação baseada no medo e na dor, é muito comum que a criança confunda amor com dor. Sim. E ela vai para uma relação assim, Muitos né? pais falam, eu te bato porque eu te amo. E na verdade não bate porque ama. Você bate porque você não tem recursos emocionais para lidar com a sua raiva. Você bate porque você não sabe outras formas de agir. Você bate porque você não conhece o porquê que uma criança age como age. E porque talvez né? você foi educado Pra na fazer base isso. da pancada Exato. também, O né? seu padrão ali. Repete o padrão, exatamente. né? Agora, quando a gente mostra a história da Cris, e a gente vai para um extremo, que é um extremo de realidade, muitas crianças passam por isso, pela violência Sim. sexual. Infelizmente. Mas a gente vem no detalhe também, que às vezes não chegando na violência sexual, mas às vezes aquela criação da competição, da compensação, né? Ah, se você não fizer isso, você não merece, Exato. você não aceita. Isso te coloca em relacionamentos também que você começa a achar assim, ah, então eu vou ter que Se eu não ser tenho, eu não sou bonzinho pra ganhar o merecedor, beijo né? dele. É Exato. verdade. Ou você começa, eu não posso falar não, porque se eu falo não e magoou o outro, ele não vai me amar. É aquele amor condicional, né? Onde você não coloca limite, onde você se fere muitas vezes para agradar o outro. E aí vem o que? É o medo da rejeição, é o medo de Busca não ser bom o aceitação, você não busca suficiente. amor, né? Exatamente. Então, mas eu não sei vocês, mas eu acho que, pelo menos eu passei por uma fase dessa. Mas você não enxerga que é isso. Não. Você fala assim, eu tô fazendo Eu tô porque... apaixonada. Tô apaixonado. Faz Então, parte. faz parte, porque aí todo mundo vai ficar legal. Então, vamos ver o que a maioria quer. Não. Mas você nunca faz parte da maioria. Você tem o seu 100% de escolha e você não faz parte do seu 100% de escolha. A gente só tem um poder de escolha quando a gente toma consciência Então, de que aquilo não está sendo bom pra gente, né? Mas sorte de quem tem a oportunidade de tomar consciência disso, porque às vezes a gente vai se sentindo tão pequeno que você não se acha forte o suficiente, porque você é educado também, que pensar em você é ser egoísmo, egoísta. é verdade. Então todo mundo fala assim, nossa, como você é egoísta. Aí você fala, nossa, será que eu sou egoísta? Nossa, como você é controladora. Eu falo, será que eu sou controladora? Mas eu tô Pois é. fazendo tudo que todo mundo E quer. às vezes você falar não e colocar um limite, na verdade você está se respeitando. Sim. Porque quantas vezes a gente fala sim, querendo falar não, e aí vira um peso, né? Você acaba entrando em situações difíceis de suportar e de lidar por conta desse medo de ser rejeitado, né? E que a gente não pensa que é medo de ser rejeitado. Depois, bom, ao longo do meu quarto terapeuta, né, ao longo dessa vida toda, e aí você vai enxergando em que cada fase você fazia com esse medo de E ser é maravilhosa rejeitado. essa evolução, né? É maravilhoso, você fala assim, ai cara, por que eu não fui enxergar tudo antes? Mas ainda bem que eu enxerguei agora, que eu Exato. posso Tempo, mudar né? daqui pra frente. Nunca é tarde pra gente É começar, evolução, né? O meu primeiro livro para pais se chama Pais que Evoluem. Que é justamente essa jornada de você tomar consciência e falar, caramba, eu quero mudar esses padrões, né? E foi bem o que você estava falando, né, Alex? De um momento da vida que você fala assim, eu não quero mais nada daquilo. Não, e depoimento pessoal, os 44, doutor, me ajuda aqui. Mas eu percebi com a terapia, a gente faço terapia com o Clóvis, indiquei para eles o Clóvis Somos Relógio. 3. Mas a gente vem numa vida de um Clovistas. processo. E eu entendi, eu consegui visualizar, eu fiz uma regressão também, e entendi exatamente essa minha programação onde foi. E tem coisas hoje que para mim estão tão difíceis, doutor, hoje eu estou tentando entender assim, aqui eu preciso respirar ainda, eu não posso, porque quando está me levando para aquele lugar
que é às vezes a aceitação, é o condicionamento, é a insatisfação, você já percebeu que dói, que dá vontade de sair gritando e falar, eu não quero mais, chega tudo. Vai pro oposto, né? E também não dá para ir ao extremo. A mudança requer um processo. É igual ir na sabedoria. academia trabalhar um músculo, né? Quando você quer ficar forte, Sim. você não vai ter que ir lá todo dia. E ele vai não doer. adianta ir só um dia. Puxar com toda a força. né? Eu falo que a gente se dá a educação emocional que a gente não recebeu, é igual ir na academia. É todo dia É o hábito. um pouco, né? Até aquilo se tornar um novo caminho automático, assim como o anterior. Então, mas sabe que eu tô há bastante tempo nessa minha busca, mas eu não tenho um caminho automático ainda. Ainda é consciente, você ainda pensa pra Eu agir, ainda né? penso. É. Então, às vezes, eu penso, Kátia, volta, porque a gente vai pro limite. Então, ou você fazia tudo o que queria, ou você não vai fazer mais nada que ninguém quer. Mas essa escolha já é muito positiva. Sim, mas assim, né? mas você sente aquele calor subindo ainda. Uma força. Cada vez menos. E eu sentia calor mesmo. Eu falava pro meu terapeuta. Mas, ó- eu sinto esquentar o peito de ódio. Então é raiva. Você sabia que não tem como impedir isso? Não tem? Não tem como a gente impedir uma emoção, isso é um equívoco. É, então. As emoções, elas são instintivas, você sente. A questão é o que você faz com essa emoção. É. Como você lida com ela. Em outro tempo, você ia sentir a raiva e ia causar um estrago com ela. Hoje, você já fala, peraí, eu tô com raiva, mas não é porque eu tô com raiva que eu vou sair gritando e ofendendo todo mundo. Mas às vezes, para eu evitar. Do eu não tenho, pra tudo, né? Exato. Eu tenho que sair do ambiente. Faz bem. Que também foi uma tática que eu É aprendi um com o exercício terapeuta. importante esse. Kátia fala que você tem que fazer xixi. Fala, dá licença, eu preciso sair, que eu tô super apertada, esse no banheiro. Técnica de Respirando. respiração. Então eu vou adicionar aqui uma técnica. Ai, Não é diga. só respirar, O gente, quê? mas contar junto. Porque quando a gente está contando, a gente está usando o córtex pré-frontal, que é uma parte racional. Então, quando eu respiro e conto, por exemplo, 1, 2, eu chamo a razão de volta. Isso ajuda a voltar ao pensamento. Você consegue aterrar ali de Isso, novo. porque na hora da raiva, a parte ligada ao raciocínio, ela é desligada. É fato. Só Você emoção. fica só no instinto, você tem vontade de pegar um e fazer assim. Então, na hora da raiva, dá mesmo, você até tem penso que vai mesmo ficar que se a pessoa toda- afastar e lembrar que eu não preciso resolver isso agora. Se eu der 1 minuto para me acalmar, eu já vou ter mais... É. Por isso é você Mais sair daquela serenidade. zona desconfortável Sim. que você tá. Você sente isso também? Eu acho que eu sou muito nervoso, eu sou difícil de sair do sério, mas quando eu saio muito, eu me perco muito, assim, é como se eu não conseguisse voltar para o lugar. E para isso não acontecer, eu comecei a meditar de manhã e fui aprendendo a importância da respiração. Então, na hora que eu estou muito nervoso, eu inspiro e expiro. Depois de 10 respirações, eu já estou mais tranquilo É para sobre reagir. É chamar a razão de volta quando você conta. Então quer dizer assim, tudo bem, a gente vai sentir aquelas coisas. Vai. Mas só que a gente vai controlar aquelas coisas, não vai ser controlado por ela. Você não vai controlar a emoção. Você vai controlar o a seu situação. comportamento diante Sim. da emoção. E isso, gente, é a grande mudança sobre a gente se dar a educação emocional, que é o quê? A capacidade que eu tenho de usar a razão para lidar com uma emoção difícil, como a raiva, a frustração, né? É que tem muita gente que acha que simplesmente você vai virar a chave e você vai passar a ser Não. plano. Isso, né? isso é até danoso, porque você vai ter uma expectativa muito real sobre o próprio Sim. comportamento e vai ficar frustrado consigo, né? Vai falar, puxa vida, não consigo me acalmar. É humano, né? É humano Não sentir. tem como, né? Bom, a gente fala muito de problemas que a gente sofreu e sofre, que a gente vai sofrer, outros tantos, mas a questão é como a gente tem que aprender a lidar com essas situações ou que a gente já viveu. Agora, e quando a gente vê as pessoas que são rejeitadas? Aí eu acho é mais difícil, né? Bom, a gente fala muito de problemas que a gente sofreu e sofre, que a gente vai sofrer, outros tantos, mas a questão é como a gente tem que aprender a lidar com essas situações ou que a gente já viveu. Agora, e quando a gente vê as pessoas que são rejeitadas? Aí eu acho é mais difícil, né? A gente tem o depoimento do Amir, que é ator, e aí é uma questão de mágoa, de dificuldade de entender. Como resolver isso? Vamos ver o Amir, o que ele vai relatar e depois a gente volta para a doutora Thelma. Olha lá. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Meu nome é Amir, eu tenho 36 anos e eu vou fazer um breve relato da minha história. Eu venho de uma família de 8 irmãos, sendo eu gêmeo com uma mulher, e nós fomos os últimos filhos do casamento do meu pai, né, do nosso pai e da nossa mãe. Nós dois não fomos reconhecidos pelo nosso pai. Foi algo que depois de adulto a gente descobriu, eu pelo menos por uma sessão de regressão, minha irmã por análise, mas a gente descobriu o quanto isso interferiu na nossa vida adulta, ter que lidar com essa rejeição paterna que acarretou em várias coisas, que
influenciam, né, na nossa personalidade, mas o que a gente pode levar de bom disso é que a gente se uniu muito mais, a gente aprendeu a administrar isso de uma forma positiva, com que a gente não levasse isso para as nossas relações interpessoais, principalmente entender o significado que família não significa apenas o laço de sangue. A gente pode encontrar nisso em amigos, em pessoas próximas, né, que fazem parte da nossa vida. Então, eu acho que de tudo dá pra gente tirar uma lição, ter a cabeça no lugar e entender que os dissabores podem ajudar a gente a crescer, né? Então é isso, obrigado pelo espaço e um abraço. Um beijo para a Amir. E essa rejeição diz mais sobre o outro do que sobre você, né? Por isso que é mais Depende, viu? difícil de você conseguir, eu acho que entender. Mais uma vez a pessoa se sente culpada. O que eu fiz para ser rejeitado, Sim, né? a criança, na verdade, nós temos uma necessidade emocional básica humana, que é a necessidade de pertencer. Todos nós queremos pertencer. Os 8 bilhões de pessoas na Terra querem. Então, a gente quer se sentir amado. E onde é o primeiro lugar onde a gente pertence? É na família, Sim. pai e mãe. Então, quando de repente você vê, cadê o meu pai? Né, o meu pai não me quer. Você vai para a escola, Dia dos Pais, ou qualquer momento, cadê meu pai? E aquela figura não existe, você começa a crescer e entender que aquele pai realmente não vai ser presente na sua vida. Isso vira uma dor real da rejeição. E a neurociência já nos mostra que a dor da rejeição afeta a mesma área do cérebro, a rejeição emocional, afeta a mesma área do cérebro que a dor física. Então, ela causa uma dor real. Né? E então qualquer tipo de rejeição na infância deixa marcas profundas, especialmente quando é a figura paterna, materna, né? Uma figura de cuidado primário. E isso afeta a forma com que esse adolescente vai se relacionar com os amigos, com o namorado. Então, que bom que ele teve ajuda terapêutica para olhar para tudo isso, ressignificar e entender que o valor dele também existe, né? Apesar do pai não ter dado o que ele precisava quando criança. É, mas você vê, mas cada um, volto a dizer, vivenciou a mesma coisa e sente de formas distintas, né? Sim, sim, sim. O meu pai abandonou a gente, eu tinha 9 anos, a minha irmã mais nova tinha 2 anos. Mas eu convivi mais tempo com ele, então talvez... Isso já muda tudo também. Então, muda tudo. Muda tudo, exatamente. Então, eu vi, ele quis, a escolha dele, pronto. Uma forma fria, e eu tenho uma forma muito mais prática de lidar, que é a forma racional e não a emocional. Porque... Mas também existem aquela forma, né, que tipo, eu preciso sobreviver a essa dor. Sim, então tem a forma barreira. que eu disse, se a minha maneira, você dura. E Foi escolha sua. E ao mesmo tempo, os meus irmãos do meio, que não vivenciaram tanto com ele, para eles, nossa, eles sofreram demais. E a minha última irmã, Karen, de novo, ela viveu tão pouco com ele que para ela era um estranho. Então, mas aí Não fazia você falta, foi né? entender a escolha sua quando a gente já é adulto. Quando a a gente é criança, adulto. você não Não, tem esse não entendimento. entende. A dor, ela é literal, né? E os 3 primeiros anos de vida a gente chama de primeiríssima infância. É a mais importante para a construção do vínculo e do apego seguro. Então, você, por exemplo, teve a figura do seu pai na sua vida nesse período. A sua irmã não teve. Não teve nada. Então, isso muda tudo. Isso muda a intensidade do vínculo com ele, o tipo de relacionamento que ela tem com ele. Você vê que, de novo, cada irmão viveu um momento. Cada irmão viveu um momento, mas ele ficou sumido por um bom tempo. Então, pra gente não tinha afinidade, ligação de pai e filhos. Sim. Então, eu acho que é chocante, porque depois que você tem filhos, você olha e fala, bom, então não é isso que eu quero para os meus filhos. E você começa a repensar, então, como você vai educar seus filhos para que eles conheçam que é um ambiente familiar. E não repetir o ciclo, né? E não repetir o ciclo. Quebrar, né? E nem tentar suprir o que te faltou para eles. Porque senão você vai dar uma educação errada também, E essa né? rejeição que a gente está citando da Cate dele lá, tem a rejeição física, mas em muitos lares tem a rejeição diária, que mesmo com a presença do pai e da mãe, Você tá você sozinho. sente essa rejeição e você carrega isso para a vida. É uma dor ao longo da vida para você Talvez seja pior, né? pertencer. Você tocou num assunto importante que até... Posso falar aqui um pouquinho? Lógico, Porque pode falar o que você quiser. as pessoas não podem confundir presença física com presença emocional. Exato. Sim. São coisas completamente diferentes. Você pode estar o dia inteiro com o filho, mas se você estiver emocionalmente ausente,
aquilo não vai preencher aquela criança. Você pode estar só aqui, ó. Exato. Né? Até se você for num restaurante com seu marido, com a sua esposa e ficar no celular, você não tá lá com ele, né? Não. Você não tá dando E atenção as para crianças ele. que estão jantando com os pais no restaurante, Pois estão é. cada criança com o celular na mão, vendo Exatamente. desenho. É uma solidão em família, né? É. E como isso que E ao longo afeta da a vida é pessoa, difícil, né? né? É um buraco emocional. Não é à toa que a gente tem cada vez mais depressão, cada vez mais ansiedade, A depressão dificuldade pode de vir disso relacionamento. também? Com certeza, porque quanto maior o número de experiências adversas na infância, maior a probabilidade de depressão na vida adulta. Isso é assim, aumenta em 400% a Tudo probabilidade. isso? Tudo isso. Então, o que é experiências adversas? Seria, por exemplo, abuso emocional, abuso físico, abuso Vai sexual. somando tudo. E vai somando, negligência, divórcio conturbado dos pais. Cada evento desse que você vai ver na sua vida, do 0 aos 18 anos, conta como um ponto para a experiência adversa. E quanto maior a pontuação, maior a chance de doenças na vida adulta. E não só de doenças como depressão e ansiedade, mas vícios em álcool, em droga, porque é uma forma que a pessoa busca de se acalmar, de se De autorregular, sair daquela... de tampar o buraco que a dor emocional causa. Todo excesso esconde uma falta, já diz Exato. o ditado, né? É, Geralmente é a verdade. pessoa quer É preencher verdade. aquilo, É sobre escolhe isso. o caminho errado, né? Temos Gosto, mitos né? e verdades. Vamos ver? Vamos. Olha, eu vou ficar pra cá e aí a gente vai vendo aqui, ó. Se não bater no seu filho agora, ele que vai bater em você mais tarde. Jesus. Mito. Pelo amor de Deus, né? Infelizmente, muita gente acredita que a violência é um caminho para educar. Mas é o contrário, porque se você educa o seu filho batendo nele, como é que ele vai aprender a resolver os problemas? Batendo. Assim, então ele vai chegar na escola, vai bater no amigo, ele vai bater na irmã. E você vai chegar para ele e falar, não, eu não quero que você bata no seu amigo porque não é certo. Como é que você vai fazer isso? Você não está sendo um bom exemplo. Né? Então, na verdade, é o contrário. A gente aprender a lidar com as nossas emoções é muito desafiador, mas é esse o caminho que a gente precisa ter. Porque se dá educação emocional, que a gente não recebeu, para poder ser um bom exemplo de educação emocional para os nossos filhos. Como que eu lido com a raiva? É aquilo que eu falei mais cedo ali, né? Eu não impeço uma emoção, mas eu posso escolher o que eu vou fazer diante dessa emoção desafiadora, né? E às vezes é o exemplo que a gente dá que vale mais do que o que se fala, né? Muito mais. É isso que deixa marcado. né? Muito mais. É isso Vamos aí. ver mais um mito ou verdade? Dar colo e amor deixa a criança mimada? Não deixa, isso é um mito. E que muita gente acredita que deixa. Na verdade, nós somos uma única espécie de mamífero que o cérebro demora mais de 20 anos para ter o seu amadurecimento completo. A gente nasce sem andar, a gente nasce sem falar, a gente nasce 100% dependente de um adulto cuidador. Por exemplo, os outros mamíferos, como um gato, um cachorrinho, a vaquinha, elas nascem e já andam em seguida, né? Já vão atrás da teta da mãe, a gente não. Então, a gente precisa de colo, de toque de segurança. O nosso cérebro precisa disso para se desenvolver bem. E muita gente confunde isso com ser permissivo, com fazer tudo que a criança quer. Então, dar colo e amor é necessário para a segurança. Dar amor e colo é diferente de dar educação, né? De educar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou deseducar. A criança vai ficar mal acostumada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você vai dar amor, né? exatamente, você vai dar o colo. E quando ela começar a crescer, você vai começar a pôr limites de forma respeitosa. Sim. Você vai falar não quando for preciso. Mas ela vai sempre saber que você é o porto seguro dela. Uma criança que recebe afeto nos primeiros anos de vida, ela tem uma melhor autoestima, ela tem uma melhor capacidade de controle de impulso, ela consegue lidar melhor com as próprias emoções. Você vê a diferença nítida entre a criança que recebeu segurança e afeto e a que foi ignorada, abandonada emocionalmente. Sabe uma coisa que eu vejo nos meus filhos? Eu amamentei os dois, o Thiago até 1 ano e 3 meses, o Felipe mamou até uns 7 meses. E eu tinha o hábito de, enquanto eles mamavam, ficar olhando para eles. Não assistia televisão, ficava olhando para eles. E até hoje, homens feitos que eu digo assim, homens, 37, 32, eles gostam de olhar nos olhos quando falam. E aí eu falo, cara, isso é muito bom, porque acho que eles viram quanto que aquilo foi um estímulo para eles, né? Na verdade, eles criaram também um elo, vínculo né? muito forte. É. Lembra que eu falei que o início da vida, os primeiros 3 anos, é a formação do vínculo e do apego, principalmente com a mãe. Gente, a ciência já mostra hoje que quanto mais seguro esse vínculo e esse apego, maior é a saúde desse adulto na vida adulta, tanto emocional quanto física. A gente tem o caso agora de uma rejeição gigante. E aí a gente vê o quão difícil é e a gente vê que é difícil, mas a gente não imagina o que foi passado. Quer ver? Vamos ver. Eu nunca menti para vocês, que eu não era mãe de vocês.
A minha mãe não me dava uma roupa. Chegava no dia do Natal, Ano Novo, ela pegava aquela roupa das meninas mais novas, dava para mim usar. Ela comprava nova para todo mundo, para mim não. Um dia eu perguntei ao meu pai, por que minha mãe não me trata como ele trata as meninas? Vai para a missa, não leva eu, vai levar as outras. Talvez você crie até filho dos outros que aparece na sua porta, você vai criar. E como de fato, criei mesmo. Eu lembro dessas palavras até hoje. Não esqueço dessas palavras, não. Todo mundo já se foi, eu estou aqui. Eu não sei o que ainda vai ser da minha vida, só Deus. O que seu pai te contou da sua mãe? Por que ela não gostava de você? O segredo é daqueles anos todos. E qual é o segredo? O segredo é que eu não era filha dela. Foi isso que ele falou assim. Vou te contar o segredo, filho, que eu guardo até hoje. Você hoje é casada, é mãe de filho. Então eu vou te contar o que aconteceu com você. Por isso eu também não gostava de você. Não te dava apoio em nada, não falava só, não te dava conselho para nada, porque ela só queria judiar. Aí ele falou, o falecido só nem precisa de falar que eu já sei. Só o modo dela tratar a minha irmã e me pisar a pé, eu conheço. Eu não sou nada dela. Foi isso que aconteceu. Então, você vê, né? Uma senhora de 85 anos e continua com aquele trauma da rejeição, né? A dor fica, então, porque o corpo guarda marcas. O trauma, ele não está só na nossa memória, ele fica no nosso corpo, né? Então, por exemplo, a dor da rejeição que ela viveu na infância ativava constantemente o sistema nervoso, a produção de hormônios do estresse, cortisol, a adrenalina. E isso, quando dura por muito tempo, a gente fica com o sistema nervoso hipervigilante e pode dar muitos sintomas, né? Como depressão, como ansiedade, problemas de autoestima. Você vê que dura até hoje, né? Então, bom, eu vou lá para a cozinha. Oba! Daqui a pouquinho vamos fazer, já vou lá para a gente fazer um nhoque, mas vou passar para vocês antes os contatos da doutora Thelma. Quer saber um pouco mais sobre o trabalho dela? Vai também lá no Instagram, é @thelma.abraão. Vou colocar nas minhas redes sociais também, para você qualquer coisa também vai lá e aí eu vou te colocar o link. E busque ajuda sempre, gente. Fale sobre os seus sentimentos, fale o que você acha, fala que você ama se você ama. E se você não tá feliz com a pessoa, fala que você não tá feliz mesmo. Bota pra fora, troca ideia, conversa, é bom falar. Não é o que, é como a gente fala, mas ficar calado só faz mal pra gente. Amei lhe conhecer. Prazer foi meu. Vou te levar pra vida, viu? A gente vai fazer essas conversas Essa pauta sempre. maravilhosa, tem que fazer Uma mais. pizza, uma esfirrinha, Vamos fazer. comidinha, não? Muito legal. Eu vou pedir até pro Matheus acompanhar a doutora Thelma. Você acompanha Claro, pra mim? doutora. Obrigada, Obrigada. viu, doutora Thelma? Tão gostoso?